Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petros, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título A Soberania Espiritual. Livro base para esta ministração é o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 16 ao 21, que nos diz: Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra. Quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui. Ensina-me e usa-me. Revela-me essa palavra espiritual para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus. Amém. A soberania espiritual nós temos sobre todas as coisas. Amém? É uma posição espiritual de soberania, que não tem nada a ver com arrogância, mas que nos habilita a vencer as armadilhas do diabo. Quando a palavra de Deus nos fala de soberania espiritual, está nos falando de algo muito diferente do que é o sentimento carnal. Nós temos que exercer nossa soberania espiritual e não deixar que o diabo nos domine. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós não entendemos a diferença de soberania espiritual e arrogância carnal. O rei Nabucodonosor era o principal homem da Babilônia. Deus permitiu que ele levasse cativo o povo de Israel para a Babilônia. Ele tinha o coração contaminado pela arrogância e recebeu uma sentença. No que diz respeito no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 19 ao 34. A arrogância entrou no seu coração e ele começou a se imaginar mais importante do que Deus. Ele passou a se comportar como um bicho, mas, passado aquele tempo, glorificou a Deus vivo. Enquanto permaneceu nele a arrogância satânica, ele se transformou em um animal. Amém? Mas quando entendeu que a glória era de Deus, o Senhor o libertou. Amém? Glória a Deus. A palavra também nos mostra o rei Uzias. No que diz respeito no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16 ao 21. O rei que se achava acima do bem e do mal,
e foi consumido por uma lepra. Ele ficou leproso até o dia da sua morte, excluído da sua casa e da presença do Senhor. Amém? A arrogância é uma determinação satânica. O rei Uzias achou que podia entrar no Santo dos Santos, e o Senhor o feriu. Homens arrogantes, petulantes, que acham que o poder humano vai lhes dar condições de serem diferenciados. Muitas pessoas agem assim, porque querem que as pessoas os sirvam. Toda arrogância precede a queda. A arrogância é carnal. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós vemos também o caso do rei Herodes. No que diz respeito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 20 ao 23, que por sua arrogância foi consumido pelos vermes. O anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. O rei Herodes servia aos deuses de Roma, dentro de Jerusalém, na terra do Deus Todo-Poderoso. Ele incitou o povo a chamá-lo de Deus. O Senhor não divide a sua glória com homens. Nós somos enganados e manipulados para viver a arrogância, ao invés de viver a soberania espiritual. Nós fomos chamados para servir. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Infelizmente, hoje há pessoas que só querem glórias e se deixam levar por essa malignidade. Guarde o seu coração. Se Deus te usar, é para a glória dele, não é a sua glória. Se Satanás inverter esses valores, é o caminho da destruição. Mas, muitas vezes, nós deixamos de exercer a soberania espiritual por uma religiosidade, por uma humildade falsa. Humildade não é falta de soberania. Jesus Cristo foi humilde o tempo todo, mas foi soberano espiritual sempre. Jesus Cristo colocou você em posição de soberania espiritual e você vai vivê-la. No que diz respeito no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9. O que é ser soberano espiritual? É estar onde Jesus Cristo nos colocou, em posição de soberania espiritual, acima de principados e potestades. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quando eu recebo essa soberania espiritual, quebro essas posições carnais e me assento com Jesus Cristo acima de principados, potestades e dominadores. Os demônios querem que você estejam nivelado com eles, mas nós temos uma posição de soberania espiritual. No que diz respeito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 28. Aquilo que Deus nos deu lá em Gênesis,
Muitas vezes nós não exercemos. Muitos querem parar de fumar e beber e não conseguem. Por quê? Está sendo dominado. Satanás trabalha dia e noite para inverter a nossa posição espiritual. E aparecem as desculpas. A carne é fraca. Deus quis assim. Estou passando por uma fase. Mas, na verdade, você está abrindo mão da sua soberania espiritual. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Os problemas não podem dominar as nossas vidas. Nós não nos entregamos a domínios que Satanás impõe nas nossas vidas. Nós estamos acima destes problemas, sentados ao lado de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Os problemas não podem dominar sua vida. Você tem autoridade para viver acima dos seus problemas. O Espírito Santo vai nos visitar e nos dar essa soberania espiritual. Em primeiro lugar, toda timidez, imagens distorcidas e complexos demoníacos estão fora da sua vida. Você é constituído soberano espiritual de Deus. Amém? Em segundo lugar, você tem direito de reinar com Cristo. No que diz respeito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 17. Você vai reinar sobre as obras do diabo, sobre aquilo que te domina. Eu firo o Espírito Santo de Deus quando abro mão da minha soberania espiritual. Amém? Nós não temos um entendimento errado da palavra de Deus. Nós estamos com Jesus Cristo. Não se posicione como o diabo quer. O Senhor quer te colocar assentado com Jesus Cristo. Nós somos cabeça e não cauda. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. No céu, nós vamos reinar com Jesus Cristo para sempre. No que diz respeito no livro de Apocalipse 22. Está na hora de começar a exercer hoje essa soberania espiritual. Se posicione de maneira diferente na autoridade do nome de Jesus. O Evangelho é vida e poder de Deus. Quebre todos os domínios que estão sobre a sua vida. Não tenha medo do futuro, nem de nada. Você está reinando com Jesus Cristo. E quando você passar a dominar, determina pela fé que as coisas aconteçam. Deus não vai mudar a vontade dele, mas a sua vontade será alinhada à dele. Amém? Não se submeta àquilo que não é de Deus. Tome atitudes. Em primeiro lugar, deixe de rastejar. Esta maldição não é sua, é da serpente. Tudo aquilo que você vivia rastejando, servindo a homens, está quebrado em nome de Jesus. Você não depende de nada. Você não vai rastejar para o diabo. Não fique rastejando pela bênção. Se você for ao altar de Deus, Ele te atenderá. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, se desfaça de todos
os senhores da sua vida. No que diz respeito no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 16. O único Senhor na sua vida tem que ser Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Como você pode ser uma pessoa soberana e espiritual, se o pecado é seu senhor? Um dos maiores prazeres da vida cristã é dizer na cara do diabo: eu não faço a sua vontade, faço a vontade do Senhor. Não se submeta a deformações. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Temos soberania espiritual para, em primeiro lugar, pregar, para levar a palavra com a força do Espírito Santo. No que diz respeito no livro de 1 a João, capítulo 1, versículo 27. Deus vai te usar e as pessoas vão impressionar. Amém? Em segundo lugar, para liberar os sinais e prodígios e poderes miraculosos. Nós vamos colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós temos soberania espiritual para que os sinais aconteçam. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em terceiro lugar, ter a vitória do leão, a vitória de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E que essa palavra entre em nosso coração. Deus lhes abençoe a sua vida e a sua família. Curta o canal, dê um like, um joinha e se inscreva. Quando eu gravar outra notificação, você saberá. Em nome de Jesus. Amém.